Acho que foi, pelo menos falou Foi. aqui. Obrigada. Bom, pessoal, boa noite. Aqui para mim não está aparecendo a tela, eu não sei se eu estou aparecendo aí para vocês. Bom, então, eu sou Vitor, acho que a grande pessoal aí me conhece aí da Liga, né? Eu sou ginecologista e obstetra de formação. Hoje eu atuo só mais na parte da ginecologia, principalmente na parte da ginecologia cirúrgica, e eu tenho um pouquinho de carinho muito por essa parte da endometriose e dor pélvica, né? As meninas me chamaram aí para poder dar aula. Acho que hoje, pelo simpósio, pelo que eu vi, eu sou o único que estou dando aula de ginecologia, né? Todo mundo foi de obstetrícia, né? Acaba que a obstetrícia acaba sendo a queridinha de todo mundo, né? Principalmente nessa época da formação, todo mundo acha bonitinho o bebezinho nascendo, mas eu acabei optando pelo caminho da gineco. Eu acho que é uma vida um pouquinho mais confortável, né? Então, quando a gente vai falar de dor pélvica crônica, e a dor pélvica na ginecologia, eu acho que isso é um dos diagnósticos mais difíceis que a gente tem na ginecologia, até porque vocês vão ver que eu vou bater muito na tecla de duas questões. Primeiro, a questão emocional da paciente, né? E a questão de que a gente tem que ter uma equipe multidisciplinar para a gente poder tanto fazer esse diagnóstico quanto esse tratamento, né? Então, muitas vezes, foge um pouquinho da nossa ossada como ginecologista só, né? A gente sabe que existem várias causas de dor pélvica e nem todas são ginecológicas, então a gente vai precisar do auxílio de algumas outras especialidades. Eu só estou aceitando aqui o pessoal que está entrando. Ih, calma aí, eu fiz. Bom, então, antes de tudo, né, antes da gente começar, a primeira coisa é a gente conseguir definir o que é dor, né? Então, isso aqui é uma definição da COG, né? A COG é o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, tá? Tudo que eu vou falar aqui para vocês está baseado na COG, tá? A gente tem que entender que na ginecologia a gente tem muita divergência na literatura, tá? E aí a gente vai conversando um pouco sobre isso, mas provavelmente a Febrasgo, né? Ela segue muito o que a COG fala. Então, para o pessoal aí que vai fazer prova de residência, essas coisas, a gente consegue se basear basicamente pelo que a COG fala, né? Então, a dor vai ser uma experiência multidimensional desagradável, né? Que não vai ter só o componente sensorial, mas o emocional. Então, isso é o que vai impactar mais na qualidade da vida da paciente, né? Então, além dela ter a parte sensitiva desse sintoma desagradável, ela vai ter esse dano emocional junto, né? E aí, quando a gente vai falar em dor pélvica crônica, e aí, mais uma vez, pela COG, né? E aí existem algumas divergências na literatura. Então, a COG considera uma dor pélvica crônica uma dor não cíclica, tá? Que persiste por mais de 6 meses, tá? Localizada na pelve anatômica, tá? Então, ali da parte da região umbilical para baixo, né? Podendo pegar a região lombosacra ou nádega. E aí vem uma questão interessante que ele coloca como uma dor com intensidade suficiente para causar incapacidade funcional. Ou seja, é uma dor que tem que fazer com que essa paciente tenha um impacto muito importante na vida dela. Ou seja, ela deixe de trabalhar, ela deixe de ir para aula, ela deixe de fazer algo por conta dessa dor. Se a gente for parar para pensar na prática, né? A gente pensar numa dor não cíclica que persiste por mais de 6 meses. Então, se a gente for pensar, por exemplo, numa paciente com endometriose. Paciente com endometriose, a característica é uma dor cíclica, né? Normalmente é uma dor que ela tem na menstruação, nem sempre os pacientes vão cursar com uma dor pélvica crônica. Então, essa paciente, por exemplo, a gente não consideraria como uma paciente com dor pélvica crônica, mas é uma paciente que tem dor pélvica, né? E às vezes desde o menarca, às vezes ela tem 10, 15 anos, mas é uma dor que alivia quando ela não está menstruada. Então, alguns autores consideram essa dor cíclica também como uma dor pélvica crônica. E aí também a COG ela não considera a questão da dispareunia, né? Então, que é a dor na relação sexual. Alguns autores também vão considerar a dispareunia nessa questão da dor pélvica crônica. E aí vale a gente lembrar aqui
que a dor pélvica crônica a gente não considera como um sintoma, e sim como uma questão sindrômica, tá? Então, normalmente esses pacientes que cursam com dor pélvica crônica, elas não vão ter uma causa só. Normalmente essa paciente vai ter mais de uma causa, então isso acaba sendo um diagnóstico sindrômico, tá? Eu estou tendo que aceitar o pessoal aqui, senão o pessoal não entra. Bom, então a dor pélvica crônica, ela vai ser decorrente de processos patogênicos crônicos, né, de forma contínua, que vão influenciar na questão da qualidade de vida da paciente. Então, essa dor crônica, ela vai gerar estresse físico, emocional, financeiro, social, e aí ela é uma causa de prolongada incapacidade funcional, que vai comprometer tanto atividades físicas, sono, apetite e vida afetiva. Então, a gente tem que entender que é uma paciente que ela, na verdade, sim, é uma paciente que tem uma dor há mais de 6 meses, né? Então, normalmente é uma paciente que ela procura ajuda e, na grande maioria das vezes, ela é desacreditada, né? É uma paciente que, pela própria família, ela é desacreditada, né? Aquela pessoa chata que todo dia está com dor. É uma paciente que, às vezes, não consegue ter relação sexual com o marido, então isso vai impactar na vida dela, né? No casamento, né? É uma paciente que vai faltar trabalho, então é aquela paciente que os colegas de trabalho falam, ela sempre está de atestado, ela sempre vai ser uma paciente julgada. Então, a gente vai ter um componente emocional muito importante nessas pacientes de dor pélvica crônica. E aí, quando a gente fala em dor pélvica crônica, a gente vai ver nas estatísticas que 15% das mulheres que estão na idade reprodutiva vão ser pacientes com dor pélvica, tá? Então, assim, se a gente for pensar nisso, a gente vai ter a cada 10 mulheres uma paciente, duas pacientes com dor pélvica crônica. Isso seria 10% das causas de consulta ginecológica e 1/3 das cirurgias laparoscópicas realizadas, né? Quando a gente vai pensar na etiologia da dor pélvica crônica, a gente tem várias causas, tá? E aí, óbvio que as principais são as causas ginecológicas, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma lá na frente, né? A gente sempre tem que pensar nas causas urológicas, principalmente a síndrome da bexiga dolorosa, que era a antiga cistite intersticial, as causas gastrointestinais, como a síndrome do intestino irritável, as causas osteomusculares também sempre são importante a gente avaliar neurológicas, psicológicas e outras causas, né? Então, aí a gente pensa em outras causas. Lesões neurais em cicatrizes, herpes zoster e por aí vai. Então, a gente tem que entender que a pelve feminina, ela não tem só a questão ginecológica. Isso é o que eu falo, fico batendo na tecla para meus pacientes. Na verdade, o paciente chega com uma dor pélvica, e em qualquer lugar que ela vai, o pessoal vai falar assim, você tem que procurar o ginecologista. E aí eu brinco com meus pacientes, você tem que entender que na sua pelve não tem só o seu útero, sua trompa, seu ovário. A gente tem bexiga, tem intestino, a gente tem a parte osteomuscular, então isso tudo é importante e a gente tem que saber avaliar. Mesmo que a gente não vá tratar, ou talvez a gente não vá conseguir nem fazer esse diagnóstico da síndrome da bexiga dolorosa, do intestino irritado, isso não é nossa responsabilidade. Por isso que a equipe multidisciplinar é importante. E, então, a gente pelo menos tem que saber pensar nessas causas, avaliar para a gente poder encaminhar e sim a gente ter um tratamento correto dessa paciente. Deixa eu aceitar aqui, pessoal. E aí, quando a gente vai falar em uma paciente de dor pélvica crônica, tem alguém com o microfone ligado aí, se puder desligar, por favor. Então, quando a gente pensa em uma paciente com dor pélvica crônica, a maior dificuldade é na abordagem dessa paciente. E aí, as dificuldades vão partir tanto dos problemas psicológicos e emocionais dessa paciente, quanto da questão da estrutura funcional da pelve. Então, quando a gente pensa em problemas psicoemocionais, essa é uma paciente que ela já está desgastada por experiências frustradas. Então, assim, o que a gente mais vê na consulta é uma paciente que chega, fala que tem dor e todo mundo fala para ela, isso é normal, principalmente paciente de endometriose, né? Então, assim, ter cólica é normal. Quando você engravidar, você vai melhorar disso. Quando você tiver filho, você vai engravidar, vai melhorar. Ou, né, quando você ficar mais velho, isso melhora. Então, assim, na verdade, é uma paciente que ela já vai no médico achando que ele não vai acreditar nela, né? Então, na grande maioria das vezes, essa paciente já tem uma recusa da ajuda psicológica, ela quer uma busca da explicação somática dessa dor. Por que que eu estou sentindo essa dor? Né? Então,
às vezes, é óbvio, nem sempre ela tem uma questão somática, às vezes ela tem uma questão, óbvio, emocional, psicossocial, mas a gente tem que conversar e mostrar para essa paciente que a gente acredita nessa dor dela. Olha, eu sei que você tem essa dor, eu entendo que você tem essa dor, mas talvez essa sua dor não é por conta de uma endometriose, uma adenomiose ou alguma causa ginecológica, mas a gente tem que entender que você também tem essa questão dessa tua dor relacionada à questão intestinal, talvez uma síndrome do intestino irritado, né? Então, isso tudo a gente tem que mostrar para a paciente que a gente está acreditando nela, né? E aí a gente sabe que essas pacientes com dor pélvica crônica, a grande maioria tem associação com depressão. E aí, uma vez eu assisti uma aula de um psiquiatra, e hoje em dia, ele falou que hoje em dia eles estão considerando a depressão como uma doença inflamatória, né? Então, se a gente for pensar na dor pélvica crônica, a grande maioria das causas são inflamatórias, né? Endometriose, adenomiose, síndrome da bexiga dolorosa, síndrome do intestino irritável. E aí viu-se que tem uma grande associação entre doenças inflamatórias, principalmente crônicas, com a depressão, né? A grande maioria desses pacientes tem uma história de abuso sexual, e aí isso é importante para a gente perguntar para a paciente, né? Principalmente quando ela vem no ginecologista homem, às vezes é difícil ela se abrir em relação a isso. Então, muitas vezes a gente pega uma paciente que tem uma dor pélvica crônica, principalmente uma dor na hora da relação sexual, e aí quando você vai conversando com a paciente, você vê assim, não tem, por exemplo, nenhuma história para endometriose ou miomatose ou algo que possa dar essa dor. E aí quando você conversa com ela, não, quando eu era mais nova eu fui abusada, então na verdade essa paciente acaba tendo um vaginismo, uma contratura da musculatura pélvica, uma hipertrofia e com isso gerando essa dor. E o ambiente familiar, a gente sabe que a grande maioria dessas pacientes vem de um ambiente familiar conturbado, né, principalmente pelo fato da própria família não acreditar nela, e algumas pacientes com uma desestruturação familiar importante, né? Quando a gente vai pensar nos problemas anatômicos da pelve, a gente tem que entender que a pelve é um funil, né? Então, e nesse funil a gente tem várias questões orgânicas, né? Então, a gente tem a questão da pele, questão miofacial, osteoarticular, nervos, peritônio, o sistema reprodutor, sistema digestivo, sistema urinário. Isso tudo num espaço muito pequeno, né? Então a gente brinca que a pelve é um funil e que é um dos lugares mais difíceis até da gente trabalhar em questão da cirurgia pela questão do espaço. Então a gente tem que entender que a grande parte da inervação tanto dos órgãos da pelve, eles são compartilhados. Então, se a gente entender que, por exemplo, a inervação do colo do útero e dos ovários é compartilhada com a questão do reto sigmoide, da parte intestinal, a gente não consegue, por exemplo, que essa paciente diga para a gente onde ela tem uma dor, né? Então, a gente vai ter o quê? Uma dor visceral. E a dor visceral é uma dor que ela não é uma dor muito específica, né? Então, por quê? Porque, normalmente, esses neurônios, eles são pouco mielinizados, eles têm um transporte da questão sensitiva da dor muito ruim. Então, essa paciente ela vai ter uma dor referida. Ela consegue falar, eu tenho uma dor no abdômen. Só que ela não consegue dizer para a gente justamente onde é essa dor, né? Então, isso para a gente acaba sendo muito difícil da gente, às vezes, distinguir. Então, quantas vezes o paciente nos chega e fala, estou com dor no meu útero, estou com dor no meu ovário. Isso ela não consegue distinguir para a gente. Ela tem uma dor pélvica, né? Alguém com o microfone ligado. E aí, nessas questões, tanto psicoemocionais quanto nas anatômicas, é importante a gente ter a questão do vínculo do médico, né? A credibilidade, acreditar nessa dor da paciente, mostrar que as expectativas no tratamento dela são reais e que a gente acredita nela e que a gente vai tentar ajudar ela, mas que ela também tem que entender que não é só nós, ginecologistas, principalmente na parte psicossocial, a gente não tem que ser o psicoterapeuta dessa paciente. A nossa obrigação não é essa, a nossa obrigação, óbvio, é entender disso, explicar para a paciente e encaminhar ela. E aí, falta bater na tecla. É muito difícil, às vezes, a gente conseguir fazer isso, porque na maioria das vezes a paciente não quer isso. Ela não quer tratar a questão emocional dela. Ela quer tratar, ela tem uma dor e ela quer alguma coisa para tratar a dor. Ela quer operar, ela quer fazer um remédio e ela acha que aquilo, na grande maioria das vezes, é somático, que ela tem alguma causa orgânica para poder tratar aquilo ali. E nem sempre a gente consegue tratar só com isso, né? E na questão anatômica, óbvio, a gente tem que ter aquela questão da equipe multidisciplinar. O diagnóstico da dor pélvica crônica é um diagnóstico difícil, né? Então, eu acho que, como eu falei lá no começo, é um dos diagnósticos mais difíceis que a gente tem na ginecologia. E aí, a gente
principalmente quando a gente acaba de formar e tudo, a gente quer mostrar que a gente sabe, que a gente, às vezes a gente tem vergonha de pedir ajuda, né? Só pedir para desligar o microfone, por favor. Eu consigo desativar o microfone de todo mundo aqui? Consegue. Acho que eu faço isso. Bom, enfim. Então, é um diagnóstico difícil, né? Na grande maioria das vezes, tanto pela questão da pelve, né? Uma questão de uma paciente já vem desacreditada. É muito importante essa questão da relação médico-paciente, a credibilidade na queixa. E aí a gente volta para o básico da medicina, né? Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu sempre achava chato quando o professor chegava e falava assim, anamnese, exame físico, anamnese, exame físico. Mas, pô, para que ir na anamnese, exame físico? Vamos pedir logo uma tomografia, um exame, a gente resolve isso aí e a gente não precisa. Só que, assim, a dor pélvica é um exemplo bem prático de que o exame de imagem nem sempre vai resolver. Então, assim, a gente tem que ter uma anamnese minuciosa, a gente tem que ter um exame físico detalhado. E aí, o exame físico, na parte da dor pélvica, é um exame físico muito complexo. E, assim, na verdade, a grande maioria das vezes a gente não consegue, porque a gente tem que avaliar a parte ginecológica, a gente tem que avaliar a parte osteomuscular, a gente tem que avaliar a parte intestinal, a parte urológica. E óbvio que, assim, na grande maioria das vezes, a gente não é capacitado para ver isso tudo. A gente tem que saber avaliar. E aí, por isso, é importante a equipe multidisciplinar. Para quê? Olha, talvez eu acho que isso seja uma questão ortopédica. Eu vou te encaminhar para o ortopedista, ele vai avaliar, né? Então, a anamnese, a gente tem que perguntar, e aí eu até trouxe aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo sair aqui para mostrar para vocês. Na época da minha residência, eu montei uma... Vocês estão vendo minha tela? Estamos. Na época da residência, eu montei um ambulatório de dor pélvica lá. Vocês estão vendo aqui essa folhinha aqui que tem nome, prontuário, anamnese? Sim, sim. Tem? Tá, beleza. Então, a gente vai ver que a gente tem, assim, que ter uma anamnese muito direcionada para essa questão da dor, né? Então, assim, é uma consulta longa, é uma consulta prolongada e a gente vai ter que ver várias questões. Então, primeiro, descrição da dor. E aí depois a gente vai... Só queria mostrar aqui para vocês. E aí nisso a gente tem avaliação. Tem dor na ovulação, cólica menstrual, pré-menstrual, pós-menstrual, dor na relação sexual, dor para urinar. Então, assim, existem várias questões que a gente tem que colocar aqui que já foi feito de tratamento. Histórico menstrual, antecedentes gastrointestinais. Então, assim, é uma anamnese bem complexa, né? Então, a gente tem que avaliar. Por exemplo, se o paciente tem uma história de sangramento uterino anormal, o que a gente vai pensar? Uma paciente que tem dor pélvica que tem um sangramento uterino anormal, o que pode ser? Essa paciente tem uma história de dor cíclica, endometriose. Esse paciente tem uma história de doença inflamatória pélvica, já tratou? Será que ela não fez uma aderência, um abscesso pélvico que fez aderência que pode estar dando dor? A paciente tem uma cicatriz, então será que ela já fez cesárea? Será que ela já fez alguma cirurgia pélvica que gerou aderência e ela está tendo dor? Óbvio, questão do abuso sexual. Então, a gente vai ter que avaliar. E aí, quando a gente vai pensar na parte ginecológica, o que a gente vai pensar mais? Na questão da dor pélvica, principalmente relacionada à questão menstrual ou não, questão da dor na relação sexual. E aí, quando a gente vai pensar na questão gastrointestinal e urológica, a gente tem a síndrome do intestino irritado, síndrome da bexiga dolorosa, e aí a gente vai conversar um pouquinho mais na frente, mas a síndrome da bexiga dolorosa, o paciente vai ter uma dor quando a bexiga está cheia, melhora quando ela esvazia, ela tem hipolaciúria, ela tem urgência miccional. Então, isso tudo a gente pensar. Síndrome do intestino irritado, óbvio, ela é uma paciente que tem uma dor também pélvica, que vai estar relacionada mais com a parte intestinal, mas a gente sabe, por exemplo, que uma paciente que tem síndrome do intestino irritado, ela pode ter a mesma característica de uma paciente que tem endometriose, que é uma dor que piora pré-menstruação, às vezes piora também durante a menstruação, então às vezes isso pode confundir um pouco a gente, né? E aí, quando a gente vai falar em relação à dor, a gente tem que avaliar algumas coisas, né?
E aí a gente tem que perguntar para esse paciente a localização, então normalmente a gente pergunta onde que dói, aponta para a gente, essa dor irradia para algum lugar, qual é a intensidade dessa dor, e aí para a gente avaliar a intensidade da dor, existem vários métodos para a gente fazer isso. O método mais fácil é usando a escala de Eva, né, que é a escala visual analógica da dor, então a gente usa uma reguinha, não sei se vocês já viram, é, normalmente tem uma carinha feliz e essa carinha vai ficando até ficar uma carinha triste, né? Uma carinha irritada e seria de 0 a 10. 0, óbvio, sem dor. 10, a gente fala a pior dor da vida, né? E a gente consegue também avaliar essa questão da intensidade da dor dividindo por grau, né? Então, a gente tem uma paciente que tem uma dor grau 1, que é uma dor que não impacta em nada na qualidade de vida dela, ela continua tendo as atividades dela, ela toma um remédio e melhora. Grau 2 é aquela paciente que já tem um tipo de prejuízo na sua qualidade de vida, então, às vezes, ela deixa de fazer alguma coisa. E já o grau 3 é aquela paciente que não consegue nem sair da cama, é uma paciente que tem que ir para o hospital, ficar internado por conta dessa dor, né? A qualidade da dor, então isso a gente tem que descrever nas palavras da paciente, tá? Então a gente vai avaliar essa questão da dor. Se é uma dor empontada, facada, latejamento, né? E nisso a gente vai pensar já numa dor nociceptiva. E alguém está com o microfone ligado aí. Vitor, Oi. nossa, eu acho que se você quiser, eu pesquisei aqui uma forma, silenciar todo mundo, para colocar, gerenciar participantes, ver se você consegue, e silenciar todos. Bom, não achei aqui não. Não? Não, mas tá bom. Então, a gente vai pensar em cólica, queimação, peso, constituição em dores viscerais. Então, praticamente essa é aquela dor da dor pélvica, né? Característica. Então, lembra que a gente tem uma dor visceral na pelve, e aí normalmente ela vai ter essas queixas meio inespecíficas, né? Ela não consegue falar bem para a gente onde é. E quando a gente vai pensar em uma dor neuropática, a gente vai também ter a sensação de queimação, formigamento, principalmente quando a gente tem cicatrizes, algo assim, né? A gente vai avaliar o início dessa dor, quanto tempo tem que você sente essa dor. Normalmente, na dor pélvica crônica, são pacientes que já sofrem 2, 3, 4 anos, né? Se é uma dor que a duração, é uma dor que vem pontada, fica 2, 3 minutos, não, é uma dor que eu fico o dia inteiro. E aí, o quanto isso está impactando a vida da paciente, né? O quanto melhora, o que piora, o que ela deixa de fazer, o que dificulta ela fazer por conta dessa dor. E aí a gente parte para o exame físico, né, desses pacientes, né? Quando a gente vai pensar no exame físico, e aí a gente tem que fazer um exame físico um pouco mais específico para essa paciente. Quando a gente vai pensar na parte da ginecologia, a gente tem que fazer o melhor exame físico, tá? Como eu falei, a gente não tem obrigação de saber fazer o exame físico das outras especialidades, mas a gente tem que saber avaliar. Por exemplo, a gente sabe que uma paciente acima do peso, provavelmente ela vai ter uma dor pélvica e provavelmente isso vai estar relacionado com a questão osteomuscular dela. A questão postural, será que essa paciente tem uma lordose? Será que essa paciente tem alguma alteração do quadril que possa estar dando essa dor pélvica? A gente vai avaliar o abdômen dessa paciente. Tem cicatriz? Será que ela tem alguma massa palpável? Será que ela tem, por exemplo, um útero aumentado de tamanho por uma adenomiose, uma miomatose? Né? A gente tem os trigger points, que são os pontos de dores, principalmente na questão osteomuscular, né? Elas são pontos desencadeantes de dor por questões musculares. Então, a gente tem que saber avaliar isso. A gente vai ter que ver, vai ter que botar essa paciente para andar, a gente tem que colocar essa paciente sentada, avaliar a pelve dela. Porque, assim, isso são coisas que são complexas. E, na verdade, assim, se a gente for pensar hoje no nosso dia a dia, quando a gente vai pensar em atendimento, a grande maioria das pacientes, dos médicos, atendem por convênio, né? Então, a gente ganha mal. Então, a gente tem que fazer volume, a gente acaba não tendo tempo, a gente acaba ignorando isso, e aí a gente vai partir já para a parte, vamos fazer o exame físico ginecológico. E às vezes nem o exame ginecológico o pessoal faz, né? Então, a gente tem que avaliar essas coisas, que isso vai dizer para a gente, olha, talvez isso aí você tenha uma questão postural, talvez com uma fisioterapia a gente consegue melhorar.
Quando a gente vai para a parte do exame físico ginecológico, aí, como eu disse, aí a gente não pode dar mole, a gente tem que fazer o melhor exame físico ginecológico que a gente pode. Então, a gente vai avaliar, né? Expensão, será que esse paciente não tem uma tumoração, se ela tem uma própria cicatriz, alguma coisa que possa fazer a gente pensar em alguma dor, né? Toque vaginal. Então, o toque vaginal, eu sempre começo fazendo um toque vaginal, na verdade, unidigital, para a gente poder avaliar essa musculatura da pelve, a gente vai avaliar os elevadores do ânus, né? Então, será que essa paciente, ela tem já uma contratura da musculatura pélvica que faça com que ela tenha uma dor pélvica crônica? Será que essa paciente tem algum abalamento de fundo de saco? Será que essa paciente tem uma dor à palpação do trígono vaginal? Então, primeiro eu avalio, e aí, assim, isso também é difícil, porque essa paciente é uma paciente que ela tem dor. Então, se você vai examinar, ela já vai gritar, né? Então, assim, ela vai reclamar, e aí você tem que conversar, você tem que explicar. Às vezes, assim, eu nem faço exame físico na primeira consulta, eu sento, converso com a paciente, colho toda a história dela, falo, olha, eu acho que você pode ter isso, isso, isso. Não vou te examinar hoje, vou te examinar, quero que você volte amanhã ou semana que vem, não sei, dependendo de quando for. E o meu exame físico vai ser assim, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, 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 e eu quero que você venha preparada para a gente poder fazer isso. E aí, na verdade, assim, a gente tem que também entender que, sim, o exame ginecológico não é um exame agradável, é um exame que causa incômodo, e a gente tem que tentar fazer com que essa paciente diferencie para a gente o que é o incômodo do exame com a dor, né? E ela tem que entender também que quando ela sentir a dor no exame, a gente vai ter que examinar ali, porque é justamente o que a gente está procurando. Então, a gente tem que mostrar para essa paciente que eu não estou ali, pô, aqui doeu, e pô, o médico é malvado e ficou cutucando ali onde estava doendo para a gente poder ver. Então, o que o exame físico, né, esse toque unidigital vai mostrar para mim? Questão da musculatura pélvica. A gente consegue sentir. É difícil? É muito difícil. Né? Tem que ter treinamento, tem que tocar. E a gente só aprende quando a gente toca o normal, para quando a gente tocar o anormal, a gente vê, tem um negócio estranho aqui. Então, a gente vai avaliar saco espinhoso, os elevadores do ânus, para a gente ver se tem alguma alteração. Será que essa paciente não tem um vaginismo? Será que ela não tem um anel vaginal? Tá? Depois, a gente faz um toque unimanual, né? Eu normalmente já parto para o bimanual para a gente poder avaliar tanto a questão da mobilidade do útero, o tamanho do útero, se tem alguma massa, se tem algum anexo aumentado, tá? O exame especular, então, com o exame especular, a gente vai ver se tem, por exemplo, uma leucorreia, será que essa paciente não está com uma DIP? Será que ela tem uma dor, a mobilização do colo? Será que ela tem alguma história para DIP, para a gente pensar numa dor pélvica? E aí, o mais importante, quando a gente vai pensar na questão de dor pélvica, né? Então, acho que toda paciente que tem dor pélvica, a gente tem que fazer o toque retal. Por que a gente tem que fazer o toque retal? Porque a gente só consegue acessar parte lateral da pelve e a parte posterior do útero com toque retal. Então, por exemplo, eu quero avaliar o paramétrio dessa paciente, quero avaliar o ligamento pterosacro, e aí, sim, endometriose, o lugar mais comum é ali. Eu só vou conseguir acessar com toque retal. Então, isso tem que fazer. Se puder desligar o microfone, por favor. Então, o toque retal é importante. Paciente oncológica e paciente com dor pélvica, a gente tem que fazer, a gente tem que explicar para a paciente o porquê disso. Ela falou, pô, você tem que ir no ginecologista, o cara nunca fez um toque retal em mim. Por que você está fazendo? Estou fazendo por conta disso, disso e disso. Exames laboratoriais, aí assim, quando a gente vai pensar em exames complementares para o diagnóstico da dor pélvica crônica, é muito inespecífico, tá? Assim, eu estou trazendo aqui para vocês o que está na literatura, o que eles colocam como, vamos dizer assim, obrigatório da gente pedir, tá? Isso mais para questão de prova, não é o que a gente faz no dia a dia, tá? Assim, na verdade, isso para mim, tá? Eu não acho que não traz não vai me acrescentar em nada no diagnóstico, tá? Mas é importante a gente fazer. Se puder desligar o microfone, por favor. Então, hemograma com VHS, para a gente ver se tem alguma questão inflamatória, né? A gente vê se tem alguma questão de infecção urinária, com exame de urina, exame parasitológico de fezes, e a questão de pesquisa de clamídia, mais pensando na doença inflamatória pélvica, tá? Quando a gente vai pensar em exame de imagem também, é muito inespecífico a gente fazer, óbvio que a gente tem que ir aí levando para cada coisa que a gente pode pensar o que a gente vai fazer, mas em questão etiológica, se puder desligar o microfone, por favor.
Vitor, pede, o João Machado que está com o microfone aberto, pede para ele desligar, por gentileza. João Machado. Se você conseguir tocar no microfonezinho dele, ali do lado, você consegue mutar ele. Então, ele que não está aparecendo aqui para mim. João Machado. Pronto. Foi. Então, o exame de imagem também, óbvio, a gente tem que pensar em questão sindrômica, não faz muito sentido para a gente, mas a gente tem que pensar mais nas questões da paciente. Então, a paciente tem uma questão mais... essa dor piora quando eu movimento, posição. Um raio-x talvez simples da pelve, a gente consegue avaliar alguma questão lombar. Será que ela tem alguma questão para litíase renal que possa aparecer no raio-x? Ultrassonografia pélvica é o primeiro exame ginecológico que a gente vai fazer. Então, miomatose, adenomiose, cisto anexial. Será que a paciente tem alguma coisa para a gente pedir? E aí a gente parte para a ressonância. E aí acaba que a ressonância acaba sendo o que a gente vai pedir mais, tá? A ressonância, hoje em dia a gente tem um grande problema em relação às ultrassonografias. A grande maioria das pessoas que fazem ultrassonografia fazem muito rápido, mesma questão, né? Tem que ter volume, elas não vão ficar ali pesquisando se tem alguma questão de endometriose ou não. Então, assim, são ultrassonografias bem básicas, né? Então, às vezes não traz tanta informação para a gente. Então, com a ressonância, acaba que a gente tem médicos mais especializados. Às vezes a gente pega umas ressonâncias que são piores do que o ultrassom, mas a gente acaba conseguindo ter mais informação, principalmente em relação à questão da endometriose e etc, né? A laparoscopia, e aí botei essa imagem de um homem atual com o rosto de um homem pré-histórico, porque, na verdade, assim, a laparoscopia, para a gente usar ela como método diagnóstico, eu acho que é um pouco complexo. Isso está em todos os livros. Para quem for fazer prova de residência, se cair a prova de residência, qual é o diagnóstico padrão ouro? Vocês vão ter que colocar laparoscopia. Tá? Mas a gente tem que lembrar que a laparoscopia, na verdade, é uma via de acesso cirúrgico. Tá? Então, assim, não adianta nada eu chegar, passei lá a câmera, botei e tem endometriose, e não ir lá e tratar essa paciente. Então, para a gente indicar a laparoscopia, a gente tem que ter excluído todas as causas, a gente não achou nada, não tem nada que a gente possa imaginar para essa paciente, e aí a gente talvez vai indicar. Eu nunca, assim, nunca, não vou dizer, mas assim, é muito difícil eu querer indicar uma laparoscopia diagnóstica para uma paciente. Hoje em dia, a gente tem exames muito bons, principalmente para a gente pensar em questão de aderência, endometriose. A gente não faz mais diagnóstico por laparoscopia, por alguma questão cirúrgica, né? E se a gente for fazer uma laparoscopia diagnóstica, a gente tem que ir preparado para tratar essa paciente. Não adianta eu chegar lá, olhar e falar, olha, você tem um cisto no ovário, ou você tem uma aderência, ou você tem uma endometriose, vai lá, procura outra pessoa para tratar ou volta e a gente vai rever um segundo tempo para que a gente possa te operar, tá? Então, sempre que a gente for pensar na laparoscopia, a gente já tem que pensar na questão cirúrgica e a gente vai ter que ter excluído todas as outras causas. Imagina, por exemplo, se eu for fazer uma laparoscopia para uma paciente que tem uma questão osteomuscular, não vai ter nenhum valor para mim. A gente tem que ter excluído tudo, feito tudo, e não tem nada, e aí talvez em um último patamar a gente vai usar, mas, volto a dizer para vocês, a bibliografia ainda o coloca como método padrão ouro. E aí, quando a gente vai partir para o tratamento etiológico, óbvio que a gente vai ter que pensar em todas as outras causas, e a gente vai ter que tentar chegar a um diagnóstico, e com esse diagnóstico a gente fazer o tratamento específico de cada patologia. Mas, pensando em tratamento etiológico, a gente vai ter que entender que, na maioria das vezes, a gente não vai conseguir o resultado que a paciente quer. E aí, isso é uma coisa que eu falo para minha paciente. Às vezes, na grande maioria das vezes, eu não vou conseguir, por exemplo, te deixar sem dor. Mas o meu mais importante é melhorar a tua qualidade de vida. Então, se a paciente tem uma dor EVA 8, talvez eu melhorar para uma EVA 4, 3, eu melhorei a qualidade de vida dela, né? Então, assim, o nosso foco na paciente de dor pélvica, paciente de endometriose, é melhorar a qualidade de vida, tá? Eu nunca posso prometer para essa paciente que eu vou conseguir deixar ela zero dor, tá? E a gente tem que
ver, né, como eu falei para vocês, que na grande maioria das vezes essa paciente tem múltiplas causas. Então, por exemplo, a gente tem uma paciente com endometriose e síndrome do intestino irritado. Não adianta nada eu ir lá operar ela da endometriose, fazer uma cirurgia linda, tirar todos os focos, e eu não vou melhorar se eu não tratar a síndrome do intestino irritado dela. Então, ela vai continuar com a dor. Se eu tiver uma paciente, por exemplo, com síndrome da bexiga dolorosa e uma osteopatia. Então, se a gente tratar a síndrome da bexiga dolorosa dela e não tratar a parte osteomuscular, a gente também não vai melhorar. Então, assim, a gente tem que fazer esse diagnóstico sindrômico. Na grande maioria das vezes, as pacientes não têm só uma causa, ela tem várias causas. Então, a gente tem que avaliar isso. A psicoterapia, isso é importante, a gente tem que mostrar para a paciente que essa parte psicológica dela vai ser muito importante o sucesso desse tratamento dela, e na grande maioria das vezes a paciente não aceita, ela acha que a gente está achando que ela é maluca. Então, assim, a gente tem que conversar e explicar o porquê disso, né? A abordagem multidisciplinar, como eu falei com vocês, então a gente não pode ter vergonha de pedir ajuda, principalmente para as outras especialidades. Quando eu estava lá, quando eu era residente, que eu consegui montar esse ambulatório de dor pélvica, assim, eu tive a sorte de conseguir ter junto comigo nesse ambulatório uma psicóloga e uma fisioterapeuta. Então, foi onde eu aprendi muito, somente questão do exame físico, né? Então, assim, a fisioterapia dá um banho na gente em relação a exame físico da pelve e então, assim, a gente tem que saber dividir e falar para a paciente, olha, eu acredito na sua dor, mas eu acho que isso não é ginecológico, vamos procurar. E aí, assim, é difícil, porque eu tenho uma paciente jovem, ela deve ter uns 20 anos, e aí ela tem uma dismenorreia importante na menstruação, fez exames, ressonância sem nada, provavelmente uma endometriose superficial, e aí ela falou, ó, acredito que você tem uma endometriose sim, mas assim, ela tem uma dor extremamente compatível com a parte lombar, né? Ela falou assim, doutor, minha dor eu fico em pé, minha dor irradia para a perna, é pior durante o dia, eu levanto, se eu pegar peso, assim, você vê que é uma questão muito da parte ortopédica, né? E aí eu falei, beleza, eu bloqueei a menstruação dela, ela melhorou da questão da cólica e continuou com a dor. Só que ela botou, assim, ela assumiu esse diagnóstico de endometriose para dela, e aí eu falei, olha, você tem que procurar um ortopedista. Ela chega no ortopedista e fala, eu tenho endometriose, mas eu tenho essa dor. Eu falo assim, cara, a sua dor é da endometriose. Beleza. Aí volta e meia, cara, você tem que procura. Então, assim, é muito difícil a gente conseguir profissionais também que vão poder avaliar, por exemplo, a síndrome do intestino irritado. Na grande maioria das vezes a gente não tem um gasto especializado nisso, ou também esse paciente chega já com um diagnóstico de alguma coisa, vai sempre botar a culpa nesse diagnóstico, principalmente endometriose, a culpa de tudo é endometriose. Às vezes é difícil. Então, várias vezes, assim, encaminha paciente, recebo de volta, que ela às vezes não foi no médico que eu encaminhei, ou às vezes a gente tem uma certa dificuldade de ter algum médico especialista, chega de volta, ó, foi lá e voltou e falaram que está tudo normal, que não tem nada para fazer. Isso também dificulta bem a gente, né? A sensibilização central, então a gente sabe que os pacientes que têm dor crônica, né, eles têm uma sensibilização do sistema nervoso central, então são pacientes que são mais sensíveis à dor. Então, normalmente são pacientes que têm hiperalgesia ou alodia. Então, são pacientes que a gente vai ter que mexer nessa questão do sistema nervoso central para que a gente consiga melhorar essa dor. Então, a gente vai entrar com medicações pregabalina, gabapentina, antidepressivos. E aí, mais uma vez, a gente tem que conversar com a paciente, explicar que, na verdade, essas medicações, a gente não está entrando porque a gente acha que ela é maluca, mas sim porque ela tem uma sensibilidade do sistema nervoso central dela e a gente precisa dar uma acalmada nesse sistema nervoso central para que ela consiga ter uma melhora dessa dor, né? E aí depois, questões de analgésico, anti-inflamatório, mudança de estilo de vida, isso é muito importante, tá? Então, assim, a gente sabe que atividade física, dieta, isso tudo impacta muito, principalmente na questão inflamatória. A medicina alternativa, eu acho que a gente tem que deixar se a paciente acredita e se ela quer fazer, a gente tem que fazer junto, acompanhando junto. Então, assim, a paciente quer fazer acupuntura, a gente tem que aceitar isso se for uma paciente que queira e explicar para ela que ela também tem que estar tratando junto com a gente e a gente fazer um acompanhamento em conjunto, né, em relação a isso, né? Vamos falar um pouquinho
de algumas causas. E aí, óbvio, a queridinha e a principal causa de dor pélvica é a endometriose, né? Então, 1/3 das pacientes com dor pélvica crônica vão cursar com endometriose. E aí, a clínica que a gente vai pensar é aquela paciente que tem uma dismenorreia, né? Uma dor na menstruação. Normalmente é uma paciente que tem uma dor desde a menarca, que vem evoluindo ao longo da vida, vem piorando, ou alguma paciente que, doutor, eu sempre tive muita cólica, e aí quando eu era nova, com 15, 16 anos, eu comecei a usar um anticoncepcional, essa dor melhorou, e agora eu com 30 parei para tentar engravidar, e essa cólica voltou. Então essa é a história da paciente. A dispareunia, a dor na relação sexual, principalmente essa dor na relação sexual da paciente com endometriose, é aquela dor que ela tem quando a penetração é mais profunda, tá? Por quê? Porque justamente onde, quando o pênis bate, onde está inflamado, da questão do ligamento utero-saco, do fim de saco, onde ela vai ter essa dor, e a questão da infertilidade. A gente sabe que 50% das pacientes que têm infertilidade são portadores de endometriose, né? Então, a questão da dor vai ser pela questão da infiltração nervosa, o processo inflamatório e as aderências que a endometriose cria, né? O tratamento, basicamente, vai ser o bloqueio da menstruação, e algumas pacientes a gente vai precisar de cirurgia, tá? E aí, nisso, óbvio, a gente vai também botar aqueles tratamentos todos etiológicos, sindrômicos, né? Mudança de estilo de vida, talvez entrar com analgésicos, talvez entrar com medicações para diminuição da sensibilização central. Aderências pélvicas, né? Então, aderência, óbvio, são fibroses que têm devido a trauma, infecções e inflamações. Então, principais causas de aderência vão ser cirurgias prévias ou pacientes que já tiveram DIP, né? Doença inflamatória pélvica. A gente vai ter umas queixas muito inespecíficas, né? Então, esse diagnóstico é um pouco difícil da gente fazer, da questão da aderência pélvica, e o tratamento a gente fazer a liberação dessas aderências pélvicas. As varizes pélvicas, isso é importante, não é incomum, mas é difícil a gente, às vezes, pensar nesse diagnóstico. Óbvio que, mais uma vez, quem vai fazer tanto o diagnóstico quanto o tratamento não somos nós, a gente vai encaminhar essa paciente para o vascular, mas a questão da varize pélvica, ela tem ela tem sintomas muito específicos. Então, a gente sabe que essa paciente ela vai ter uma dor pélvica, principalmente pós o orgasmo, por conta da vasodilatação que a pelve faz. É uma paciente que fala, doutor, eu acordo sem dor, ao longo do dia, essa dor vai piorando. Então, são pacientes que essa dor piora quando ela vai ficando muito tempo em pé. Então, à noite, normalmente, essa dor é mais intensa. Então, assim, se a paciente falar, eu tenho uma dor muito importante depois da relação sexual, e é uma dor que eu acordo e aí durante o dia essa dor vai piorando, a gente tem que pensar em varizes pélvicas. Aí, para a gente fazer o diagnóstico, a gente vai fazer a flebografia pélvica e o tratamento vai ser ligadura ou embolização. Mas, óbvio, a gente vai encaminhar essa paciente para a vascular, né? A adenomiose, né? A adenomiose seria o que a gente fala que é a endometriose do útero, né? Então, a gente vai pensar numa adenomiose quando a paciente tiver um sangramento uterino anormal, normalmente são pacientes mais velhas, né? Então aquelas pacientes mais para 40 anos, 50 anos, perto dali da menopausa, e aí o tratamento é a gente bloquear essa menstruação. Normalmente o padrão ouro aí para bloqueio da menstruação seria o Mirena. Se for uma paciente já com prole constituída, a gente pode pensar na esterectomia, ou um dos tratamentos cirúrgicos que a gente tem é a adenomiomectomia. É uma cirurgia com muito resultado, é uma cirurgia chata de fazer, é uma cirurgia um pouco ruim e não tem um resultado tão bom. Acaba que a gente não faz muito, então a gente faz ou o bloqueio ou a gente parte para a esterectomia. Mioma, né? Mioma, na verdade, assim, o mioma ele vai dar dor pélvica, mais por questão de compressão, tá? Então, assim, miomas pequenos, normalmente a paciente não vai ter essa queixa. A gente vai ter queixa de dor pélvica quando essa paciente tem miomas grandes, então vão fazer compressão de alguns órgãos. Pode gerar uma dor pélvica aguda se tiver alguma degeneração, torção ou expulsão. Então, a gente sabe que a gente pode ter um mioma em parturição. E aí o tratamento vai depender muito também de questão de prole da paciente, desejo. Então, a gente pode fazer tanto a miomectomia, retiração aos miomas, quanto a esterectomia. DIP, né? Então, a doença inflamatória pélvica,
a questão da dor dela é pela aderência que ela gera, né? Acaba também gerando espessamento dos órgãos. O tratamento vai ser com antibiótico, e aí a gente pode fazer esse tratamento ambulatorial, hospitalar ou cirúrgico, né? Então, isso ter uns critérios para a gente poder avaliar. Não é incomum eu pegar paciente com diagnóstico de endometriose e quando a gente chega lá na cirurgia, na verdade, que ela tinha era DIP, aderência por DIP, isso não é incomum, tá? Então, acaba que na ressonância a gente não consegue avaliar bem se é endometriose, se é só aderência. Então, é bem comum a gente pegar paciente com histórico de dor pélvica crônica, infertilidade por conta de aderência por DIP. E DIP é uma questão que é muito mal diagnosticada, né? Eu não sei quem tem experiência já em emergência, é muito difícil o pessoal fazer diagnóstico. Quantas vezes vocês viram um diagnóstico de alguém de doença inflamatória pélvica, né? É muito incomum. Às vezes o paciente chega com dor abdominal, a primeira coisa que o pessoal vai fazer é tomografia, ver se tem apendicite, alguma coisa, se ela não tiver nenhum abscesso tubo-ovariano, nada disso, a maioria das vezes vai mandar esse paciente embora, e aí ela vai ficar com essa dor, talvez autolimitada, melhora ali depois de um tempo, mas ela já gerou aí aderência e tudo, e aí isso pode gerar essa dor pélvica crônica nela. Nas questões urológicas, assim, existem várias causas, vou falar da principal, que é a síndrome da bexiga dolorosa, e aí quando que a gente vai pensar dor ao enchimento urinário, aumento da frequência urinária, urgência, né, nictúria, disúria. Essa dor normalmente melhora quando ela esvazia a bexiga. O diagnóstico a gente vai fazer com cistoscopia, vai apresentar essas úlceras de Hanner, e o tratamento é a pentosamina. O que a gente pode fazer também é um teste terapêutico, às vezes o que a gente faz é infiltrar na bexiga, né? A gente passa uma sondinha, passa uma solução analgésica, deixa lá por 30 minutos na bexiga da paciente, depois esvazia. Normalmente ela tem uma melhora dessa dor durante algum período. Se voltar a dor, a gente pode fazer o diagnóstico assim, da bexiga dolorosa. Óbvio, isso a gente vai encaminhar para o urologista, né? A gente nem que vai fazer o diagnóstico nem o tratamento dessa paciente. A síndrome do intestino irritado, então, é bem importante, né? 35% das pacientes que têm dor pélvica crônica vão cursar com síndrome do intestino irritado. Aí tem os critérios de Roma 4, então vai ser dor abdominal recorrente, pelo menos pelo menos nos últimos 3 meses, pelo menos uma vez por semana, tá? Associado à relação com a defecação, mudança da frequência da defecação, e é importante a gente entender quando a gente pensa em síndrome do intestino irritado, a gente só pensa em diarreia, né? Então, assim, se a paciente for constipada, também tá? Então, assim, pode ser diarreia quanto constipação ou alternância entre constipação e diarreia, né? E mudança da forma das fezes. O tratamento vai ser dieta rica em fibra e sintomáticos. As causas musculares, fibromialgia, mialgia do assoalho pélvico postural, e aí isso, óbvio, a gente tem que, às vezes a gente não sabe avaliar, e é por isso que é importante a gente encaminhar a paciente para um fisioterapeuta pélvico que esteja acostumado com dor pélvica. Então, todas as minhas pacientes que têm endometriose, que têm dor pélvica, eu encaminho para fisioterapia. A grande maioria não vai, mas eu encaminho, tá? Então, tem que ir, tem que avaliar, e a gente tem uma resposta muito boa quando a paciente vai para o fisioterapeuta. Psicológicas, né? Então, questão de dependência de opiáceos, abuso físico, depressão, distúrbio do sono, isso tudo pode impactar nessa questão da dor da pélvica. A princípio era isso que eu tinha para conversar com vocês. Alguém tem alguma dúvida? E aí, eu vou deixar aqui de mensagem, depois a gente vê as dúvidas. O mais importante é a gente entender essa paciente, acreditar na dor dessa paciente, mostrar para ela que a gente está acreditando, tá? E aí, isso eu vejo muito na minha prática. Quando a paciente vem para mim, eu escuto, né? Assim, eu falo, bom dia, tudo bom? O que trouxe? Aí eu começo a falar, deixo ela falar, falo, olha, eu acredito que você tem essa dor, a gente vai tentar resolver, mas a gente tem que também guiar e mostrar para ela que às vezes essa dor não é alguma questão específica, que a gente vai ter que fazer um tratamento, e às vezes é difícil o paciente acreditar na gente, mas o mais importante é a gente ouvir e acreditar nessa paciente, né? Essa paciente já é uma paciente que vem desacreditada, ela acha que você vai ser mais um, ela acha que você
vai falar para ela que isso é coisa da cabeça dela, a família dela já não acredita nela, já é uma paciente que vem extremamente abalada da parte emocional. Não é incomum essa paciente sentar na sua frente e começar a chorar. Então, o mais importante é isso. Paciente com dor pélvica é você dar atenção para ela. É isso que ela quer, tá? E aí, na grande maioria das vezes, às vezes só pelo fato da gente acreditar e tudo isso, isso traz um conforto muito grande para ela. Vou deixar aqui meus contatos. Mais uma vez, acho que a grande maioria do pessoal é daqui de Petrópolis, né? Deixo aberto aí, quem quiser um dia ir lá acompanhar a gente em cirurgia, alguns meninos da Liga Vira e Mexe vão lá. Pode pedir meu contato para as meninas, elas têm, tá? E tá aberto, só me mandar mensagem, a gente opera todo dia. Se tiver alguém do Rio, normalmente terça-feira eu também opero no Rio, Teresópolis. Alguém querendo aí acompanhar a nossa rotina, só falar, tá? Vitor, eu acho que um segundo, tem uma pergunta no chat. Aí. A Isabelle perguntou assim: acha que na medicina existem poucos ginecos especializados em endometriose? Se sim, saberia me explicar o motivo? Eu acho, não, eu tenho certeza. Porque quando eu falo que assim, é bem básico, quando eu falo assim, eu gosto de endometriose, a resposta da grande maioria é: você é maluca, esses pacientes são malucos e são muito chatos. Então, basicamente é por isso. Ninguém quer, porque assim, realmente são pacientes complexos, são pacientes difíceis, né? São pacientes que, como eu disse, na grande maioria das vezes a gente não consegue resolver o problema dela, mas sim melhorar a qualidade de vida dela. São pacientes que já vêm com uma depressão, com uma questão psicossocial muito importante. Então, assim, realmente são aquelas pacientes que são taxadas como doidas e loucas. Então, assim, é difícil, e pelo fato de também não ser uma cirurgia extremamente fácil, né? São cirurgias extremamente complexas. Acredito que a grande maioria das pessoas que estão aqui querem fazer gineco. Se a gente for pensar no montante da grande maioria do pessoal que faz GO, a maioria vai para obstetrícia, tá? Quem fica na gineco, a grande maioria não faz cirurgia. Eu acho que, se eu não me engano, 20% das pessoas que fazem GO operam. Esses 20%, se eu não me engano, acho que são 5% fazem laparoscopia e cirurgias de alta complexidade. Então, assim, as pessoas não querem, pelo fato de ser difícil, pelo fato de ser complexo e pelo fato de ser, talvez, um pouco chato, né, no dia a dia. Mas, assim, aí é o que eu falo para ele. Por exemplo, uma paciente de climatério também é uma paciente que é um pouco complexa, é uma paciente que reclama de tudo, está com calor, não consegue ter libido, tudo que você faz não melhora. Uma paciente, para mim, gestante, é uma paciente também que é complexo, porque você tem que ter uma disponibilidade tão grande. Então, assim, tudo tem isso, mas a paciente de endometriose é uma paciente que tem um pouco de preconceito. E aí, assim, não é incomum a gente ver o atraso do diagnóstico pelo fato de falarem que cólica é normal. E, assim, não é incomum o paciente chegar para a gente e falar assim: doutor, eu acompanho, sei lá, 10 anos com essa médica, eu sempre tive cólica, sempre reclamei dela. E tem 5 anos que eu vi no Google, que o Google me fez o diagnóstico de endometriose, e toda vez que eu vou na consulta, eu peço para ela me pedir uma ressonância e ela não pede. Então, assim, isso não é incomum. Então, assim, as pessoas também talvez não querem fazer o diagnóstico. Não é incomum também a paciente fazer o diagnóstico e a médica não querer encaminhar para quem faz, porque eles vão falar assim: olha, você vai lá e ele só vai querer te operar para ganhar dinheiro. Então, assim, é muito difícil, né? Principalmente em cidade pequena, o pessoal tem muito essa questão de rivalidade, né? Então, eu acho que o maior motivo é pela complexidade e pelo fato da grande maioria dos GOs não quererem operar. Então, assim, a grande maioria fica pela obstetrícia, e a obstetrícia, na verdade, quando a gente forma, quando a gente sai da residência, é o caminho mais fácil para a gente, porque é onde a gente vai dar plantão, é onde a gente vai ter um fluxo de paciente maior, por conta de pré-natal, essas coisas todas, né? Aí, às vezes, a gente não consegue largar isso. Então, eu acho que isso seria um dos maiores motivos da gente não ter. Tem mais uma pergunta A aqui. Yasmin perguntou, né? A da Yasmin, não ser uma causa específica. Na verdade, assim, ela
ela pode ter várias causas. Como eu te disse, é um diagnóstico sindrômico, né? Então, assim, ela pode ter endometriose com síndrome da bexiga dolorosa, ela pode ter só a questão do abuso sexual, ela tem várias questões. A gente vai ter que saber fazer esse diagnóstico, e às vezes é difícil, mas normalmente, como eu disse, ela não tem uma causa só, né? Então, ou ela já teve um abuso e tem uma endometriose, ou ela tem uma adenomiose e tem síndrome da bexiga dolorosa, então é difícil. O tratamento para dor pélvica pode reverter a infertilidade da mulher. Então, a dor pélvica e infertilidade, ela vai estar ligada se a gente tiver alguma causa estrutural, por exemplo, endometriose ou uma própria DIP, né, com aderência, um mioma. E aí, na grande maioria das vezes, se essa for a causa da infertilidade existem várias causas também, né? Mas, por exemplo, se for uma endometriose, a gente operando, a gente sabe que o sucesso para que essa paciente consiga engravidar, a gente tem uma taxa de sucesso de 80%. Algumas pacientes não vão conseguir engravidar. Mioma, por exemplo, só tem um mioma submucoso na cavidade ou um mioma muito grande, a gente operando, ela tem aumenta a chance dela engravidar. Se isso só for a causa. A DIP é mais complexa, né? Porque quando a gente opera a DIP, a grande maioria das vezes as trompas já estão obstruídas, né? E aí, na maioria das vezes, essa paciente não vai conseguir engravidar de jeito natural, e aí talvez vai precisar partir para uma FIV, né? Tem casos em que você não acha causa nenhuma. Na verdade, assim, tem casos que a gente não faz o diagnóstico, né? Então, assim, por exemplo, essa minha paciente mesmo, ela até agora não conseguiu, na verdade, eu até encaminhei agora ela para um outro ortopedista, conversei com ele, e ela ainda não me retornou, mas e aí, engraçado assim, ela me trouxe uma ressonância também, que tinha espessamento intestinal e tudo. Ela tem uma questão intestinal também, conversando com ela, eu encaminhei ela para o gastro falou que não era nada de intestino irritado. Então, na verdade, assim, às vezes é difícil a gente fazer o diagnóstico por falta de experiência dos médicos, entendeu? Ninguém quer paciente com dor. Vocês têm que entender isso. Assim, a paciente com dor é a paciente que o médico não quer. Porque é paciente chata, é paciente que vai falar que não melhorou, que tá ruim, que vai ficar te mandando mensagem, que vai voltar. Então, é um pouco complexo. Eu tenho uma paciente que ela tem doença inflamatória intestinal e endometriose, tá? Eu operei ela, deve ter uns 5 meses. E aí, acabou que a gente optou por fazer oforectomia nela e tudo. E aí, ela chegou com agora, acho que foi ontem, né? Teve uma dor abdominal aguda, foi para emergência, e aí falaram para ela que a dor era por conta da endometriose. Assim, cara, se você fala que você tem endometriose, tudo que você tiver, a culpa vai ser da endometriose. Você tem que pesquisar, você tem teu Crohn, ver se não tá tendo uma apendicite, assim, nem pedir o exame de imagem para ela. Falaram para ela que a culpa era da endometriose dela, e assim, na teoria, assim, ela não tem nem mais estímulo hormonal para estar gerando essa dor toda, nem para fazer mais foco. Então, assim, a partir do momento que ela fala isso, ela já é vista como uma paciente que aquilo ali é o problema dela e ela não pode ter mais nada, entendeu? Enfim, e aí é meio complexo, é meio difícil. Mais alguma pergunta? E não, né? Bom, então eu estou aí à disposição, se alguém quiser também, tiver com vergonha, se quiser pedir meu contato para mim para mandar, pode mandar também lá pelo Instagram dentro da Serra. Quem quiser aí acompanhar a gente em cirurgia, quiser estar acompanhando, é super bem-vindo, e é só falar, tá bom? E assim, uma chuva de comentários de pessoas querendo essa oportunidade maravilhosa que você está propondo. Vitor, muito Inclusive, sua irmã obrigada. falou que ia estar assistindo, ela nem apareceu aí, né? E ela deve ter ficado enrolada com essa questão, essa barreira residência. tecnológica que nós não Essa coisa. conseguimos ultrapassar. Mas muito obrigada, Vitor, por tudo. Nada. Vitor, muito Precisando. obrigada mais uma vez, você como um grande parceiro da LASM, muito obrigada de verdade. A aula foi incrível, só temos que agradecer. Desculpa aí por qualquer imprevisto. Nada. Obrigado a vocês pelo convite, precisando, só falar. Muito feliz que vocês gostaram.
Não tem como não gostar de uma palestra dessa, muito didático como sempre. Vitor, muito, muito obrigada. Desculpa de novo por tudo isso que aconteceu, esse caos tecnológico, mas faz parte, né? Obrigada mesmo. Se tiver uma emoção, não tem graça. Não é mesmo? Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, Vitor, boa noite. Gente, não... Calma, a gente ainda tem uns sorteios aqui e estão muito legais, mas quem quiser ficar só vai ganhar o sorteio quem tiver aqui, tá? Eu posso sair aqui para não fechar Não, o você negócio aí, pode, dar você problema? pode. Não, tá tudo bem, muito obrigada. Vamos lá, Maria. Então, gente, ontem minha luz caiu, não consegui sortear. Hoje vamos começar com os números de ontem. Vamos tirar os 10, tiramos ontem os 10% da coach. E depois vamos continuar com sorteios. Lembrando que só vai ganhar o sorteio quem estiver aqui na reunião. E tem que mandar no chat que está aqui, para a gente ver que está aqui e não sortear de novo. Você pode me dar a luz por favor? Quem ganhar o sorteio, fala aqui no chat, tá? Mas eu consigo compartilhar. Vê agora, Maria. Tá, agora foi. Foi? Então, Foi, gente, esses tá aqui foram os 10 cupons de 10% da coach, que tiramos ontem, vou repetir. 45, Catarina Monteiro Aguiar. 15, Ana Carolina de Oliveira Rodrigues. 31, Bruna Barbosa Machado. 74, Júlia Manangoni Ferreira. 122, Lorena Moura de Castro. 124, Luísa Pérsia. 115, Laila Miguel. 172, Thaísa Sarmento. 27, Ana Júlia Veloso. E 101, Juliana Martins dos Reis. Todo mundo aí? Vamos lá, só a Júlia, ó. Juliana Martins falou aqui. Carolina, Ana Júlia. Catarina. Manda mensagem no Instagram da Lasme, tá? Quem ganhou. Mais alguém? Tem que tirar de novo? Quantos? Tira mais 6. Apareceu. Tirar mais 6? Quem faltou? Posso tirar os 6? Pode. Então, gente, como temos mais 10 cupons de desconto de 10%, eu vou tirar 16. Os 16 aqui, por favor, falem o nome. Ana Paula Holanda. Andresa Ferrari. Bruna Barbosa Machado. Bruna Alice Saraiva. Iris Tereza. Isadora Prado Peixoto. 96. Júlia Maria Leandro. 102.
Juliana Lohane de Souza, 107. Lara Carreira de Oliveira, 117. Letícia Carneiro Pereira, 136. Maria Cláudia Guiar, 138. Maria Eduarda de Siqueira, 142. Maria Júlia Cunha, 161. Pedro Garcia Bittencourt, 165. Rebeca de Araújo e 176. Vitória Gomes de Verdão. Todos aí? Maria, faz o sorteio do Japa agora. Fazer. Tá. Todo mundo aí? Agora nós temos 3 combinados de 24 peças do Katsura. Vou tirar 3 pessoas aqui. Número 54, Eduardo da Conceição Mendes. Número 114, Laila Lima Batista. E número 170, Sofia Guedes e Silva. Pode continuar? Pode, acho que ninguém se manifestou, né? Eu vou ter que tirar de novo. Uhum. Sorteia, gente. Perderam um combinado de Japa. Número 10. Amanda de Castro Henrique. 148. Mariana Frolini. E 181. Yasmin Murray Alexandre. Responderam? Sorteio de novo? A Amanda da Mata está aqui. A Letícia, Mariana Frolini. Agora eu vou sortear 6 refeições no Azimuth. Número 73, Júlia Gabriela. Número 80, Iris Ecardi. Número 127, Manuela Cronenberg. 134, Maria Clara Leão Santos, eu. 139, Maria Eduarda Maia Medeiros. E 178, Vitória Vieira Borba Lomba. Vitória está aqui. Eu também. Duda Maia está aqui.
Só 2, pode sortear o restante. Sortear mais Só 4. 2 não, 3 com você, né? Você não tá? 2 que falaram no chat. Então 3, né? Ou comigo 2. 3. Sorteio 3. Oito, 8. Isabela Souza Garbellini. 162. Rafaela Pereira. E 167, René Bartz. Rafaela Vasconcelos está aqui e tem um usuário do Zoom que não está identificado. Se puder escrever o nome. Tá faltando uma? Isso. Tá mais uma. Tem a Isabela está aqui e Rafaela Vasconcelos. Tá. 151. Mariana Oliveira Cohen. Não, pode sortear de novo. Mais um. Vinte e 23. Ana Paula Holanda. Tá aí? Não. É de novo. Aline Maria. Aline Maria. Não. Tinha mais um. Desculpa, a Aline está aqui. Pronto. Ah, tá. Desculpa, Aline. Agora vamos para 3 pessoas vão ganhar 5 marmitas da Life Fit. Então, cada pessoa que ganhar vai ganhar 5 marmitas. Então, são 15 marmitas. Vamos ver. 139. Maria Eduarda Maia Medeiros. 142, Maria Júlia Cunha. E 171, Estela Moraes Sá. Ainda não. Opa, a Estela está aqui. Gente, se quiser abrir o áudio também falar que está aqui, fica à vontade, tá? Só ela? Isso. Já tinha mais 2, então. 162, Rafaela Pereira de novo. E 31, Bruna Barbosa. Não responderam. Rafaela Pereira e Bruna Barbosa. Não? Não, sorteio de novo. 37, Camila da Silva Rodrigues. E 118, Letícia Lima Negrin. Letícia está aqui. Letícia está aqui. Só ela? Só tinha mais Isso, pode sortear de novo. 17. Ana Carolina Zalza.
Tá aqui, tá aqui. Agora eu vou sortear um pacote de refeição, bebida e sobremesa do Alfafa. 137. Maria Eduarda Bianchi. Tá aqui. Aí. Agora eu vou sortear uma barca de açaí com 6 complementos do açaí da Serra. Larissa Lopes. Tá aqui. Agora eu vou sortear um vale almoço no restaurante da Tia Lili, aqui em frente ao ambulatório. Ana Carolina de Oliveira Rodrigues. Não. Não. Mariana. Tá aqui os. Tá aí? Não. Daniela da Silva Barbosa. Também não tá? Não. Mais um. Bruna Segalotti. Tá aqui. Agora eu vou sortear um cupom de R$ 50 na loja Corui. Maria Clara Leão Santos, sou eu. Agora eu vou sortear 3 refeições com bebida no Espaço Café. Carol Galeb. Flávia Loureiro Esteves. E Thaisa Sarmento. Por enquanto, não. Não. Ninguém? Não. Ana Lia. 64. Gabriela Troiac. E 152, Mariana Soares. A Gabriela tá aqui. Tira mais 2. Bruna Cândido.
e Isabela Soares. Tirar mais 2. Desculpa, que nomes que você falou, Maria? Bruna Cândido e Isabela Soares. A Isabela tá aqui. Vou tirar mais 1. Isabela Zimmermann. Não. De novo. Isabela Soares. Ela tá aqui. Mas ela ganhou 2? Então sorteio de novo. Mariana Frolini. Aqui. Tá aí? Sim, tá indo pro final agora? Falta só mais um, que é a nossa surpresa. A gente vai sortear 2 do Personar, que a gente comprou para fazer o sorteio. Para quem esperou até agora, gente, a gente vai sortear dois Dopplers. Então vamos lá. Ele é rosa. Ana Carolina de Oliveira e Isabela Aguiar. Isabelle tá aqui. Tinha mais um? Isso. Ana Carolina Magalhães. Ainda não. Ana Clara Magalhães. Não. Emanuele de Brito. Ela tá aqui. Então é isso, gente. Muito obrigada. O sorteio foi esse. Parar de compartilhar aqui. Ui. Como é que eu paro de compartilhar? Gente, quem ganhou, manda mensagem no Instagram da Laisme, tá?